Ao explorarmos as profundezas do universo e descobrirmos fenômenos estranhos, tendemos a relacionar teorias com essas descobertas, sejam elas resolvidas ou não resolvidas. Uma dessas teorias é sobre o universo e sua formação. Várias teorias tendem a permanecer por décadas mesmo quando permanecem sem solução, e os cientistas sempre as revisam para ver se elas podem resolver mistérios sobre o universo. No entanto, isso tem se mostrado difícil de alcançar, com a dinâmica em constante mudança do universo. É por isso que os cientistas recentemente fizeram algumas pesquisas, e seus resultados levaram à pergunta: o universo é fractal? O que isso pode significar? E será que os cientistas descobriram o universo oposto? Junte-se a nós enquanto a gente explora o incrível suspeito, o universo fractal. Quando você examina as estruturas que se formam no universo, muitas coisas que vemos em grandes escalas também aparecem em escalas mais pequenas. Estes halos de matéria escura, que se formam em torno das estruturas de maior limite, parecem semelhantes àqueles criados em torno das galáxias do tamanho da Via Láctea, incluindo os pequenos aglomerados de subestrutura dentro das galáxias menores e o próprio espaço intergaláctico. Nas enormes escalas do universo, a gravitação é a única força que importa. Em muitas situações, se você esperar o tempo suficiente, o colapso gravitacional trará as mesmas estruturas, mas haverá uma diferença. A diferença é que eles serão escalados para cima ou para baixo com base no tamanho do sistema. E quando você ampliar o suficiente, você eventualmente encontrará uma estrutura particular que representa o padrão inicial que você notou em uma escala maior. Este fenômeno é revisto matematicamente e é considerado fractal. Se os mesmos padrões continuam aparecendo em escalas cada vez menores, eles são então analisados matematicamente e verificados para ver se eles têm as mesmas características estatísticas das estruturas mais significativas. Se eles têm, é como se fosse fractal. Estudar este fenômeno nos coloca agora numa encruzilhada, como temos que perguntar novamente: o universo em si é fractal? A resposta a esta estranha descoberta parece que sim, mas não inteiramente. Aqui está a ciência que explica isso. Matematicamente falando, a maioria de nós está acostumada a números reais, números que podem ser transmitidos em um formato decimal, mesmo que esse decimal seja infinito e mesmo que nunca se repita. Mas há outros números que existem matematicamente, além dos números reais. Por exemplo, há números complexos. Números complexos consistem de uma parte genuína, mas um aspecto imaginário, o número real multiplicado por i, designado como a raiz quadrada de -1. Eles incluem números reais, mas nos levam além das restrições de trabalhar apenas com números reais. O fractal mais famoso já reconhecido é o conjunto Mandelbrot, demonstrado no plano complexo, onde o eixo x é preciso e o eixo y é imaginário. A maneira como o conjunto Mandelbrot funciona é que você vai pensar em cada número complexo possível, n, e então você examina a seguinte sequência. Cada novo termo é o termo anterior ao quadrado, incluindo n. Se esta sequência não se separar, divergindo para o infinito negativo ou positivo, então seu valor de n é uma parte do conjunto de Mandelbrot. O conjunto Mandelbrot é feito descrevendo a fronteira entre o que está realmente no conjunto e o que está fora dele, com codificação por cores representando o quanto algo está longe de fazer parte do conjunto. Cores mais brilhantes estão mais próximas de fazer parte dele, já que vários designs são complexos e autorrepetentes. Quando você vê uma pequena área com propriedades idênticas ao conjunto inteiro, você chama aquelas regiões de autorrepetição. Suponha que algo tenha as quase mesmas propriedades que o conjunto mais extenso, mas com diferenças sutis. Nesse caso, ele exibe quase a mesma semelhança, mas se a pequena região tem propriedades verdadeiramente similares a uma região maior, ele exibe uma verdadeira semelhança. No conjunto Mandelbrot, você pode observar várias áreas que retratam ambas quase similaridade, o que é mais comum. Você também pode observar a verdadeira autossimilaridade, que é menos comum, mas ainda existe. Nós ilustramos isto matematicamente em escalas que cobrem centenas de ordens de magnitude, o que é mais significativo que as escalas físicas que nos levam das pequenas distâncias subatômicas para todo o universo observável. De um ponto de vista matemático, é evidente que se as mesmas regras e condições se aplicarem em todas as escalas, então dependendo de quais são essas regras, você provavelmente acabaria com uma estrutura autossimilar ao universo. Aqui é onde o que aparece em grandes escalas também aparece em escalas pequenas. Também se tornou em uma questão de interesse específico no final do século XX, quando descobrimos dois fatos em colaboração sobre o cosmos, e estes fatos são os seguintes. O universo parece compreender uma enorme quantidade de massa invisível e que atualmente entendemos como matéria escura. Além disso, a curva geométrica geral do universo é consistente com um ser plana, denotando que se você reunir todas as formas de energia disponíveis no universo, elas são equivalentes à densidade crucial, que decide a taxa de expansão. Então, em astrofísica,
física e cosmologia, nós entendemos que não podemos simular o universo inteiro de forma eficiente e com precisão arbitrária. O que podemos fazer, no entanto, é fazer algumas suposições claras e, então, agir o universo com o melhor de nosso conhecimento sob esse mesmo conjunto de suposições. Uma das coisas mais excitantes que começamos a fazer foi processar simulações de matéria negra no universo em várias escalas. Surpreendentemente, todas elas mostraram resultados semelhantes. Quando você começa em um universo uniformemente cheio de matéria escura, a mesma física gravitacional é constantemente evidente. Não importa quão uniforme você o faça, pequenas imperfeições estarão sempre presentes. Uma pequena força atraente ou repulsiva sobre uma partícula subatômica, um átomo ou molécula que não está bem alocada, ou um tremor quântico. Assim que seu sistema não estiver mais apto e a uniformidade total for instável sob as leis da gravidade, as regiões superdensas atrairão parcialmente mais matéria do que as regiões vizinhas. Por outro lado, as áreas subdefinidas entregarão parcialmente a sua matéria às regiões vizinhas. Se você começar com um único aglomerado superdenso e permitir que ele cresça o suficiente, você terá uma enorme auréola de matéria escura, difusa, esferoidal e com a sua maior densidade no centro. Um aspecto excepcional é que, mesmo se você diferenciar precipitadamente as suas suposições, você ainda poderá obter o mesmo perfil de densidade, ficando mais espesso em um determinado ritmo até um raio de giro específico, então ficando assim mais espesso lentamente até você chegar ao centro. A ideia de um perfil abrangente para halos de matéria escura é uma das postulações mais intrigantes de toda a autossimilaridade da cosmologia. Entretanto, suponha que queiramos ser mais precisos. Nesse caso, tudo o que temos que fazer é ir além de um sistema isolado e único, e, em vez disso, replicar o que está acontecendo em um cenário mais prático. Matéria escura em um universo que está tanto esticado quanto preenchido com uma variedade de superdensidades iniciais, anteriores e subdensidades. Isto, afinal, é compatível com o que nós sabemos e observamos sobre o universo. Se fizermos suposições, podemos razoavelmente presumir algo tão próximo do universo quanto possível. Para encontrar mais fatos, nós fazemos nossas simulações cosmológicas e encontramos o seguinte: nós criamos uma teia cósmica excepcional, onde pequenas escalas caem primeiro. Assim que a gravidade pode enviar o seu poderoso sinal de uma área superdensa para a matéria vizinha, as escalas maiores caem mais tarde com estruturas menores sobrepostas a ela. Com o tempo, as escalas maiores fariam o mesmo, dando origem a um universo totalmente similar. Neste ponto, você terá mini-halos dentro de halos regulares, que também estão dentro de halos gigantes, todos conectados por filamentos. Se for dado tempo suficiente e propriedades adequadas, até mesmo esses filamentos produzirão seus halos, enquanto uma teia ainda mais grandiosa em escalas maiores. No mínimo, é assim que funciona se vivêssemos no que é conhecido como o universo Einstein de Sitter. A única coisa que compõe o universo é matéria, e nós temos uma matéria adequada para atingir a densidade crítica, onde o número de coisas é exatamente igual à taxa de expansão anterior. Neste modelo de jogo do universo, a força gravitacional de alcance infinito cresce para fora a velocidade da luz, que é equivalente à velocidade da gravidade, e não há restrição de quão grande ou pequena uma escala pode ficar. Como resultado, você ainda irá criar as mesmas estruturas. Mas no nosso universo, ele difere deste cenário de 3 maneiras essenciais. Para começar, nós não temos apenas um tipo de matéria, mas 2: matéria escura e normal. Enquanto a matéria escura age desta forma autossimilar, a matéria comum é limitada. Ela colide, cria estruturas ligadas, aquece e até desencadeia a fusão nuclear. Quando você alcança as pequenas escalas nas quais isso ocorre, a autossimilaridade para. As interações de resposta entre matéria normal e matéria escura mudarão os perfis de densidade dos halos de maneira que não seriam fáceis de decodificar. Este fato ainda permanece como uma área aberta na pesquisa de matéria escura até hoje. Em segundo lugar, a matéria é unida pela radiação, um componente essencial do universo. Como a radiação tem uma energia que depende do seu comprimento de onda, ela era mais significativa no início do universo. Quando o universo se estica, ele fica menos espesso. O número de partículas, matéria comum, matéria escura e fótons permanece o mesmo enquanto o volume aumenta. Mas quando o universo se estica, os comprimentos de onda de radiação também se deslocam para o vermelho, tornando-o mais baixos em energia. A radiação era mais importante no início e ficou menos crítica com o passar do tempo. Isto postula que durante os primeiros 100 mil anos do universo, especificamente nos primeiros 10 mil anos, as densidades excessivas de matéria tiveram dificuldades em crescer à medida que a radiação trabalhava para lavá-las efetivamente. Há um limite inferior para as escalas nas quais o universo é autossimilar, mesmo em tempos iniciais.
suas estruturas de escala mais pequena terão pelo menos 100 mil massas solares, o que é estimado como sendo as massas de aglomerados globulares e as menores galáxias anãs conhecidas. Além disso, as únicas estruturas encontradas são formadas a partir de colisões confusas e interatividade entre várias estruturas típicas baseadas em matéria. Outra coisa a considerar é que o nosso universo também é feito de energia escura em grande parte, que controla o conteúdo energético do universo hoje em dia. Se o universo continuasse se esticando enquanto gravitava, e a expansão em si não fosse acelerada, não haveria restrições superiores ao quão massivas essas estruturas cosmicamente semelhantes poderiam ser. Mas como existe energia escura, ela basicamente estabelece um limite superior para o tamanho da estrutura no universo, aproximadamente alguns bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso pode parecer enorme, mas em um universo observável que se estende por 46 bilhões de anos-luz em todas as direções, mesmo uma estrutura que tivesse 10 bilhões de anos-luz em todas as 3 dimensões, conteria apenas 1% do volume do universo. Nós simplesmente não temos estruturas tão grandes e nunca teremos. Colocar tudo isso junto nos ajuda a entender um fato real, mas talvez absurdo, sobre o universo. Tanto nas escalas cósmicas mais pequenas quanto nas mais significativas, o universo não é fractal de forma alguma, e somente as escalas intermediárias podem mostrar um comportamento semelhante ao fractal. Independentemente disso, esta área em si é um rico campo de estudo. Os cientistas têm pesquisado para calcular as dimensões do fractal do universo nas últimas 3 décadas, tentando descobrir se ela pode ser bem delineada por um simples parâmetro fractal ou são necessárias múltiplas escalas. O fechamento do universo não é uma área adequada para avaliar isto, já que a energia escura já levantou sua cabeça nos últimos 6 bilhões de anos. Mas, quando examinamos objetos em um redshift de 2 ou maior, estamos olhando para um período em que a energia escura não era importante. O laboratório perfeito para estudar que tipo de composições autossimilares o universo tinha, com uma nova geração de observatórios espaciais e terrestres chegando online nos próximos anos, nós eventualmente teremos a comparação entre teoria e observação que nós sempre quisemos descobrir. Entretanto, o universo não é um verdadeiro fractal, mas mesmo nos reinos onde ele é apenas aproximadamente um fractal, ainda há algumas lições cósmicas cativantes apenas esperando para serem aprendidas. Deixe a gente saber aí os seus pensamentos na seção de comentários.